Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa dar-lhes sabedoria, entendimento e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 9 de julho, a lição 2, ela tem como título Mais do Ministério Sabático. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 29 até 34. E após um sábado maravilhoso, de um culto assim, na sinagoga lá de Cafarnaum, onde Jesus estava residindo, o mestre passou mensagens lindas, né, e milagres foram feitas naquele belo dia. Assim como nós também fazemos, né, os cultos aos sábados, e durante a tarde também temos atividades. E Jesus também tinha atividades no dia de sábado, né? E nesse dia ele pegou os discípulos, né, e foram almoçar e se dirigiram lá para a casa da sogra de Pedro, né? E para passar assim uma tarde com os amigos. Porém, ao chegar na casa da sogra de Pedro, ele, Jesus, foi avisado pelos amigos da sogra de Pedro que ela estava com uma febre bem alta, né? E Jesus se aproximou da sogra de Pedro, pegou ela pela mão e o ajudou ela a levantar-se, né? E ela imediatamente ficou curada e começou a servir, a fazer o almoço, né? E servir a todas as pessoas que se encontravam ali, inclusive Jesus. Nessa ocasião, Jesus ele curou a sogra de Pedro com um toque, né? Que fala lá em Marcos capítulo 1, versículo 41. Embora outras vezes ele não tenha utilizado toque, mas ele curou as pessoas assim de longe, né? Contudo, Jesus ele não encerrou as suas atividades ali, porque ele passou a tarde na casa da sogra de Pedro e logo após o pôr do sol, eis que chegaram uma multidão de pessoas assim, doentes para serem curadas, justamente por elas terem observado durante o culto da manhã de sábado as curas que Jesus havia feito, né? A pregação realmente que foram tocadas em seus corações. E durante um longo tempo, assim à noite, a altas horas da noite daquele dia, as pessoas iam e voltavam, né, para a cura no médico, o médico dos médicos, né? E o que nós vemos na lição assim de hoje, né, que Jesus, após ele ir nesse sábado lá no culto, né, com seus discípulos, lá Pedro, André, Tiago e João, numa bela sinagoga ali de Cafarnaum, onde Jesus se instalou, começou a morar ali para o início do seu ministério. E naquela manhã de sábado ele fez uma pregação fantástica, né? Fez curas, né? E as pessoas ficaram assim maravilhadas, né? Com o poder de Jesus e a autoridade com que ele falava. E ele resolve sair do templo, né, após terminar o culto, e junto com os seus apóstolos, né,
eles resolveram almoçar lá na casa da sogra de Pedro, porque Jesus era muito amigo ali da família de Pedro, de André e Tiago também, porque eles tinham uma intimidade muito grande. Jesus tinha uma consideração enorme por eles, né? Porque eles pregavam e proclamavam o evangelho ali por toda a região. E a Bíblia, em Marcos capítulo 1, 29 e 34, ela menciona detalhes que nós temos que ver agora, né? O que diz ali? Que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 29 até 31. E saíram eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, ou no caso de Simão é Pedro. E a sogra de Simão achava-se acamada, com febre alta, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre deixou, passando ela a servi-los. O que nós vemos aqui é que Jesus e seus discípulos, eles haviam se programado para almoçar ali na casa de Pedro. Como é o costume, assim, de muitos religiosos, no dia de sábado, ir almoçar na casa dos seus amigos. Ou um vai na casa do outro, e assim, é um revezamento para almoçar, né? E após eles chegarem ali na casa da sogra de Pedro, que era anfitriã do almoço, ela estava assim com uma febre bastante alta. E esse milagre de Jesus, que ele curou, né, a sogra de Pedro, aparece nos 3 evangelhos, né, chamados sinóticos, né, que são os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E quando nós falamos assim de evangelhos sinóticos, né, ela vem do grego, onde ambos os escritores, eles têm uma narrativa da vida e ministério de Jesus Cristo sob o mesmo ponto de vista, uma visão assim conjunta, né, sobre o fato real, embora colocado alguma posição particular que cada um colocou, mas é o mesmo assunto. E assim Mateus e Lucas e Marcos, eles relatam, né, os mesmos milagres com a semelhança idêntica, né? Porém não completa, porque cada evangelista, né, ele coloca assim alguns detalhes a mais que são importantes para o devido entendimento do leitor. Em Marcos capítulo 1, versículos 29 e 31, ele acrescenta, né, algumas coisas, né, no caso da cura da sogra de Pedro. Ele menciona o nome dos discípulos, né, que os outros não mencionam, que foram até a casa de Pedro e foram testemunho ocular desse milagre. E aqui ele fala que André era irmão de Simão, né, ou seja, que André era irmão de Pedro, e junto estava Tiago e João, que eram outros 2 irmãos. E que nos outros evangelhos não aparecem, né? Marcos, ele especifica isso. E o milagre aconteceu em Cafarnaum e também é conhecido atualmente como a cidade de Jesus, por ter ficado um bom tempo ali, e a maioria do seu ministério está ficado ali por uma região central para ele, porque ele morou nessa cidade. E hoje Cafarnaum, após as escavações, né, deles encontrarem ali ruínas, né, da sinagoga, onde Jesus esteve ali com Pedro, Tiago, João, também foram escavadas a casa da sogra de Pedro, né? Que coisa incrível é que a casa da sogra de Pedro, ela fica a alguns metros da sinagoga, assim, pelas escavações. Dá para andar a pé, assim, né? Muito próxima, né? E Jesus vai para almoçar na casa da sogra de Pedro,
e ela estava com essa febre altíssima, né? Ou seja, estava sofrendo assim, e muito, correndo risco de vida. E os discípulos, né, por amor realmente àquela senhora sofrendo, como eles sempre tiveram por outras pessoas, pedem que Jesus faça algo por ela, né? E ele, Jesus, com um amor imenso, prontamente se aproxima da mulher, pega na sua mão e Jesus cura a sogra de Pedro, e a febre dela deixa de existir, e aquela mulher voltou à alegria, né? E o resultado da cura da sogra de Pedro, ela passa a servir realmente a todas as pessoas, fazendo o almoço e a confraternização continuar ali. E certamente ela, após a cura, após ela preparar o almoço, um alimento assim gostoso, ela passou a servir ali com amor para Jesus e os convidados todos. E aqui mais uma vez nós vemos a vontade e o desejo de Jesus em fazer o bem, principalmente no dia de sábado, onde Cristo diz, lá em Mateus 12:12, o próprio Jesus diz, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então é um alerta para nós aí, né? E o que nós vemos nesse texto de Marcos capítulo 1, quando pessoas clamam ou intercedem por outras pessoas, Deus está disposto a ouvir. Essa é o grande favorecimento da intercessão das pessoas uma pelas outras. E quando nós lemos o livro de Jó, por exemplo, no último capítulo, diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto esse orava pelos seus amigos. Viu que interessante? E aqui os discípulos intercederam pela sogra de Pedro e o pedido foi ouvido, né? Nos mostrando a importância de nós intercedermos pelos nossos amigos, pelos nossos estranhos, pelos nossos inimigos, orar para que Deus faça um milagre por eles, clamar a Deus para aqueles que estão sofrendo, né? E na leitura atentiva, né, da lição de hoje, Marcos capítulo 1, versículo 29 até 32, podemos extrair o que vemos que Pedro morava em Cafarnaum com sua sogra, estava próximo ao seu mestre, proclamando o evangelho daquela cidade. E Cristo ensinou a seus discípulos que tudo devem vir e ir aos cultos aos sábados, e ele, Cristo, se mantinha junto com eles no dia de sábado. E observa-se aqui no texto que Pedro possuía uma sogra, então ele era casado, né? E com isto, tira um pouco algumas coisas que falam por aí, conforme o clero de uma determinada religião, diz que Pedro é o primeiro papa, né, da história. Mas como ele pode ser papa se ele era casado? Aqui na Sagrada Escritura dizendo que ele era casado, ele tinha uma sogra. Outra coisa que nós vemos é que o milagre aconteceu depois de um culto na sinagoga em dia de sábado, o dia principal conforme o quarto mandamento. E a sogra de Pedro estava em febre altíssima, correndo risco de vida, e que levava muitos à morte na época, né? E a preocupação dos discípulos, né, em falar para Jesus, para que ele socorresse ela, foi tremendamente importante. É o que nós devemos fazer pelas pessoas que sofrem. Vimos que Tiago, Pedro e João eram os mais íntimos amigos de Cristo, estavam juntos nesse episódio. Jesus, ao curar a sogra de Pedro, ele a toma pela mão, e aqui um toque físico. Em outros momentos ele deu a ordem, né, para a cura de pessoas, e foram curadas. No caso dos servos do centurião romano, quando ele pediu a cura, né,
do seu servo, né? Embora o servo não estivesse com ele ali, mas Jesus falou para ele, ó, vá para a tua casa, ele já estava curado, o seu servo está curado. E ele voltando o centurião lá para sua casa, o servo dele estava curado. Ou seja, ao longe, Jesus curou ele. O que nós observamos que após a cura, o segredo de Pedro passou a servir as pessoas, né? A sogra de Pedro, no caso, né, passou a servir as pessoas. É assim que nós devemos fazer. Se nós somos atendidos com orações, temos que atender outras pessoas, servir. E ele respondeu ao toque de Jesus por meio do seu serviço. Veja lá em Marcos 1,13. E diz que quando Jesus esteve no deserto por 40 dias, tentado ali por Satanás, os anjos serviram a Jesus. E aqui a sogra de Pedro, como gratidão, ela faz um papel de um anjo, né, servindo a Jesus, como os anjos serviram a Cristo lá no deserto. E após esta cura da sogra de Pedro, após o pôr do sol, apareceram lá multidões para obter curas. E tudo isso por terem visto as curas que Jesus fez na sinagoga no sábado. Talvez achassem, né, que a cura e a procura por Jesus em pleno sábado não poderiam, eles foram depois do pôr do sol. Mas Jesus fez as mesmas atividades curando-os ao pôr do sol. Mas o que saibam todos, que o sábado, quarto mandamento por Deus, é um dia de fazer o bem, é um dia de realmente amenizar o sofrimento das pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, de manusear as Escrituras. E quando você recebe de Deus bênçãos, milagres, há uma transformação na sua vida. E que você tem que repartir essas bênçãos com as outras pessoas. Você tem que realmente ver que o único capaz realmente de fazer milagres é Jesus. Não existe outra forma. Mas sabe, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus um presente. Sabe qual é? A salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, está muito próximo, né? Ele levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dor e mais aflições. E sabe você por que Jesus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, minha amiga. Sabe por que Jesus quer fazer? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.